Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e eu trago informações, aulas, informações sobre gramática, literatura, redação e também minhas próprias criações literárias, tá? É, então, sempre vou trazer novidades aqui no canal, então se inscreva no meu canal, compartilhe e coloque a opinião de vocês, tá? É muito importante saber a opinião de vocês e deixe aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, tá? E hoje eu vou explicar sobre o Renascimento. Para embasar, o conteúdo de Renascimento hoje é um contexto histórico. Então eu vou explicar sobre o Renascimento para embasar os dois períodos literários, que é o humanismo e o classicismo. Porque os dois períodos literários, o humanismo e o classicismo, eles surgiram na época do Renascimento. Então pegou a época do Renascimento, o humanismo e o classicismo. Então, para embasar os dois períodos literários, o humanismo e o classicismo, vou explicar sobre o Renascimento, o que é o Renascimento e as influências do Renascimento nos dias de hoje, que nós temos, o legado, a influência do Renascimento, que, que o Renascimento influenciou os nossos dias, então a influência do Renascimento nos dias de hoje. E como surgiu, a época em que surgiu o Renascimento, como surgiu o Renascimento, os principais artistas do Renascimento. Então, o período do humanismo e do classicismo, eles têm influência do Renascimento. Os dois períodos, eles recebem influência do Renascimento, o humanismo e o classicismo. Eles têm influência do Renascimento, recebem influência do Renascimento, e eu vou explicar o Renascimento, que é um contexto histórico da época. O Renascimento é um contexto histórico para embasar esses dois períodos literários aí, do humanismo e do classicismo. Então, para começar, o que é o Renascimento? O nome já diz, renascimento, é renascer, nascer novamente. A espiritualidade acredita que, os espíritas, o espiritismo acredita que a pessoa renasce, né? Ela morreu, e ela novamente reencarna em um outro corpo e ela renasce, ela nasce novamente. É o renascimento. Esse renascimento se refere ao renascimento cultural da Antiguidade Clássica. É o renascimento cultural da Antiguidade Clássica, da cultura greco-romana, da cultura dos gregos e dos romanos, daquele período antigo. Então, um período da Era de Ouro da Grécia Antiga, lá do tempo lá de Sócrates, de Péricles, de Fídias, desses grandes artistas aí da Grécia Antiga, Sófocles, Eurípides. Então, artistas como escultores, dramaturgos, teatrólogos, que são pessoas que escrevem peças de teatro, histórias para serem apresentadas no teatro, que são os dramaturgos, os teatrólogos. Então, e os desenhistas, escultores, pintores da Antiguidade Clássica, aquela cultura, aquela ideia cultural, aquela ideia artística, não só artística, como também científica, da filosofia, com Sócrates, e Platão e Aristóteles, a cultura da Antiguidade Clássica, da artística e científica, voltou no Renascimento. Porque teve o período medieval, assim que acabou o período medieval, surgiu o Renascimento, que a cultura voltou, a cultura da Antiguidade Clássica voltou, na época do Renascimento. Então, aí temos os grandes artistas. Temos o Leonardo da Vinci, né, que nesse ano completou 500 anos do seu nascimento, né, do Leonardo da Vinci, que foi um grande cientista, artista, foi uma grande pessoa, foi uma pessoa de grande inteligência da época do Renascimento. Então o Renascimento tem um destaque do Leonardo da Vinci, né? É o artista mais destacado
do Renascimento é o Leonardo da Vinci, o artista mais destacado, mais importante do Renascimento, Leonardo da Vinci, porque ele desenhou máquinas como avião, ele projetou o avião, ele planejou o avião e o helicóptero também. Então, o avião foi planejado pelo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, no Renascimento, ele planejou o avião. E tempos depois, muitos anos depois, o Santos Dumont, ele concretizou, ele executou, colocou em prática o que o Leonardo da Vinci havia planejado há muitos anos atrás. Então, primeiro o Leonardo da Vinci planejou o avião, ele fez o desenho do avião, o Leonardo da Vinci fez o desenho do avião, planejou o avião e o avião foi concretizado, foi realizado, foi executado pelo Santos Dumont. O Santos Dumont apenas executou, apenas colocou em prática o que estava planejado pelo Leonardo da Vinci há muitos anos atrás, que o Leonardo da Vinci era um grande gênio, né? Então ele já tinha esses planos, essas ideias, e eram muitas ideias assim, invenções, né? Ele inventava coisas assim, inventava muitas coisas, inventou o avião, o helicóptero, o tanque de guerra, outras máquinas que nós conhecemos hoje. Então, a maioria das máquinas que nós conhecemos hoje foram planejadas pelo Leonardo da Vinci na época do Renascimento. Ele não somente era um inventor, que ele inventava coisas, o Leonardo da Vinci, como Santos Dumont também era inventor. O Leonardo da Vinci não somente inventava coisas, como ele também pesquisava os animais, pesquisava os organismos vivos, os animais, as pessoas, o corpo humano. Ele fazia análises nos cadáveres, a pessoa que estava morta, então no corpo da pessoa morta ele fazia estudos. Ele abria o corpo para estudar o coração, para estudar o pulmão, o fígado, o rim, os órgãos internos da pessoa. Ele estudava os órgãos humanos, né? O estudo de anatomia. Tem até os desenhos dele lá no estudo de anatomia. Ele estudava o corpo humano e o organismo humano, né? A fisiologia. Então ele estudava a anatomia, o corpo humano, a fisiologia, como os órgãos do corpo humano e como funcionavam esses órgãos do corpo humano. Então Leonardo da Vinci estudava, era um grande estudioso, grande cientista, estudava as plantas também, os vegetais, os animais e o corpo humano também, e os órgãos do corpo humano e o funcionamento dos órgãos do corpo humano. E inventava as coisas e também era um pintor, um grande pintor. Quem não lembra da Mona Lisa? Do sorriso da Mona Lisa? Que tem aquele sorriso famoso, aquele quadro famoso, que tem aquele sorriso famoso da Mona Lisa. Então, ele foi inventado por ele, foi criado por ele. O quadro da Mona Lisa. É o quadro mais famoso do mundo, é a Mona Lisa. Foi criado por ele e ele pintou esse quadro. Disse que era uma mulher importante da época, a Mona Lisa. Ele também pintou o quadro da Santa Ceia, que tem Jesus Cristo no centro e ao redor, ao lado dele, ao lado de Jesus Cristo, na Santa Ceia, tem os 12 apóstolos, os 12 discípulos na Santa Ceia, antes da crucificação de Jesus, né, e da ressurreição. Então tem o famoso quadro da Santa Ceia também, que foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Então Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, pintou a Santa Ceia, que são quadros famosos, conhecidos, famosos. Não somente existiu o Leonardo da Vinci como artista. Ele, além de cientista, o Leonardo da Vinci também era um cientista. Além de cientista, ele também era um artista. Na época do Renascimento também existia outros artistas. Sim, existiam outros artistas famosos, conhecidos. Existia o Rafael, que aí pintou vários quadros, Rafael. Existia o Donatello e também existia o Michelangelo. Alguns chamam de Miguel Ângelo, mas é Michelangelo. O Michelangelo que pintou a Capela Sistina, em que tem uma história até interessante, que ele estava pintando a Capela Sistina lá do Vaticano, em cima, lá na Itália, lá em Roma, lá no Vaticano. Ele estava pintando a pedido do Papa, a ordem do Papa, a pedido do Papa, ele estava pintando a Capela Sistina, que tem o desenho da criação do universo, da criação do mundo, como está na Bíblia, na Gênesis, na Bíblia, a criação do mundo.
E tem um desenho famoso que tá lá, que é Deus com o dedo, tocando o dedo do primeiro homem do mundo, o Adão. Então ele tem esse toque, né? Que futuramente nos filmes do Spielberg, ele mostrou o ET lá com o dedo lá. Então é por causa daquele quadro, né? Que tem o dedo de Deus tocando no dedo do Adão, assim, mostrando a criação. Aí ele estava pintando com a Capela Sistina lá em cima e o Papa estava passando embaixo. Ele estava passando para ver como estava a pintura, né? Como estava indo bem a pintura. E ele estava passando distraído e o pintor Michelangelo avisou, cuidado que vai cair uma tinta aí em cima de você. Aí uma lata de tinta que ia cair em cima dele. Avisou ele, né? Aí por pouco quase não cai em cima da cabeça do Papa, a lata de tinta. Ele escapou, caiu alguns pingos de tinta, mas não aconteceu nada de grave não. Então essa é uma história interessante que aconteceu. Ele também eles criou aquela escultura do Davi, que tem aquele homem, o corpo do homem nu, né? E mostrando aquela escultura famosa que todo mundo conhece do Davi lá. Isso está no museu, acredito que está no Museu do Louvre em Paris, que tem esses quadros, esculturas, essas obras de artísticas, obras de artes, muitas obras de arte da época do Renascimento, principalmente do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa está lá no Museu do Louvre, lá em Paris. No Renascimento também, hoje em dia se fala, que hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra é redonda, é uma esfera redonda e gira em torno do Sol. Essa ideia surgiu no Renascimento, na época do Renascimento. E também nós sabemos que os Illuminatis, que todos conhecem hoje, os Illuminatis surgiram na época do Renascimento. Os Illuminatis, por quê? Porque os Illuminatis eram um grupo de cientistas, um grupo de estudiosos de filosofia. É um grupo de estudiosos de filosofia que estavam estudando. Filosofia é um grupo de pessoas que estavam estudando filosofia e criaram esse grupo, o Illuminati. E atualmente as pessoas já entendem que o Illuminati é uma organização, é um grupo de pessoas, é uma organização secreta que tem com a finalidade de mudar a ordem mundial, né? Que tem a finalidade de mudar a ordem das coisas, a ordem mundial, e se infiltra na política, no meio dos poderosos, para mudar a cultura do mundo. Então essa é a ideia que tem dos Illuminati. Mas antigamente, na época do Renascimento, por causa do Renascimento, surgiu os Illuminatis. E os Illuminatis eram apenas estudiosos de filosofia, somente isso. Apenas pessoas que estavam estudando filosofia. Como também existia um grupo de pessoas que estudavam sobre a evolução dos animais, a evolução dos seres vivos. Como tinha grupos que estudavam sobre as características do planeta Terra, o solo, o subsolo, as características do planeta Terra, os continentes, os mares. E existiam grupos que estudavam sobre os fenômenos físicos da natureza, os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos da natureza, como também os grupos que estudavam sobre a estrutura da matéria, que eram os químicos. Então tinha físicos, químicos, biólogos, estudiosos da época, porque o Renascimento dava mais importância à inteligência, mais importância à razão, enquanto que na Idade Média tinha aquela preocupação com a emoção, aquela coisa toda com emoção, o Renascimento tinha preocupação com a inteligência, com a razão. Então, por isso que surgiu muitos cientistas nessa época, na época do Renascimento, que tinha essa preocupação da inteligência, da razão. Os alquimistas eram pessoas que transformavam qualquer coisa em ouro. Na Idade Média, existiam os alquimistas, mas eram escondidos, porque se eles fossem descobertos, eles iam cair na fogueira e iam ser queimados na fogueira, na Idade Média, os alquimistas. Então, os alquimistas existiam na Idade Média, mas eles não se revelavam. Eles faziam os trabalhos de alquimia, os trabalhos deles escondidos, mas não apareciam. Não apareciam para não sofrer as consequências, não sofrer a punição de serem queimados na fogueira como bruxos. E no Renascimento eles apareceram mais abertamente, né? Os alquimistas.
Então eles têm esse estudo de estudar qualquer coisa para transformar qualquer coisa em ouro. Então, o Renascimento é a época em que a inteligência foi valorizada, a arte, a ciência e a razão foi valorizada. É a época do Renascimento. E trazendo de volta a cultura clássica, da Antiguidade Clássica. Então é isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado. É isso aí.